Vamos começar então mais um episódio do nosso podcast e hoje a gente vai falar sobre um assunto que algumas pessoas gostam, outras pessoas não. O assunto é a leitura. Leitura é uma coisa que no colégio já eles nos apresentam o tema, né? Mas geralmente a gente não tem interesse. Por quê? Por que a gente não tem interesse? Cara, eles nos apresentam temas e coisas que não são do nosso interesse. Por exemplo, um dos livros que eles pediam para eu ler quando eu estava na escola era um livro chamado Dom Casmurro. Era Dom Casmurro, era Memórias Póstumas de Brás Cubas, era O Cortiço, e eram outros livros assim que não me despertavam interesse. Eu achava inclusive a leitura, por conta disso, eu achei a leitura algo muito chato. Eu pensava que todos os livros eram assim chatos, né? Que nem aqueles livros que eram apresentados para nós na escola. Meus pais, eles não liam, não tinham o hábito de ler, então meu primeiro contato com a leitura foi na escola e foi com esses livros, né? Esses livros que eu considero até hoje chatos. Respeito as pessoas que gostam desses livros, mas eu não gosto. E, cara, como que um jovem de 12 anos vai gostar desse tipo de livro? Muitas vezes parece pra mim que a escola, ela manda a gente ler esses livros para que a gente justamente não goste da leitura, né? Para que a leitura pareça algo chato e algo que não vale a pena. Na verdade, né, a leitura, para ela ser algo, para ser proveitosa ou chata, ela depende do conteúdo, né? Vai ter livros que a gente se interessa. Eu, por exemplo, me interesso por tecnologia, por música. Tem gente que gosta de ficção científica. Tem gente que prefere ver um filme em vez de ler. Tem gente que prefere ver um documentário. Assim, algumas pessoas acabam não gostando de ler, né? Acaba se tornando algo chato. Então tudo bem, na real cada pessoa ela é diferente, né? Isso não significa que ler em si é algo chato, vai depender muito do conteúdo que a gente está lendo, né? Mas hoje eu quero falar sobre a leitura porque a leitura é uma das coisas que teve o maior impacto na minha vida, né? Quando eu fiz uma grande mudança assim na minha vida, a leitura ela foi importante. Foi algum livro, foi alguma coisa que eu li na internet, foi algo que impactou muito o meu estilo de vida. De vez em quando eu começo a ler um livro pensando que ele é interessante, mas acabo não terminando de ler, não termino nem o primeiro capítulo, acabo não passando do primeiro capítulo de tão chato que eu acho o livro. Tem outros livros que eu termino de ler em 2 semanas e fico triste, né, por ter terminado de ler o livro tão rápido. E é assim, vai ter livros que a gente vai gostar e vai se interessar e vão mudar a nossa vida, e vai ter livros que a gente vai pensar que foi uma perda de tempo. Existem, na verdade, dentro desses livros, de alguns bons livros, né, que a gente se interessa e que tem um impacto positivo na nossa vida, tem muitos tesouros de conhecimento nesses livros, né? Nós precisamos, claro, encontrar, porque existem livros bons e existem livros ruins. Ou que nós achamos que é ruim, né? Não quer dizer que um livro seja necessariamente ruim porque eu não gostei dele. Mas livros de autoajuda, livros que falam sobre riqueza, livros que falam sobre prosperidade, desenvolvimento pessoal, são os meus favoritos, né? Hoje eu tô terminando de ler um livro, na verdade, que se chama O Efeito Composto. Esse livro ele foi escrito por um cara chamado Darren Hardy, e esse livro ele fala bastante sobre o poder das pequenas coisas feitas ao longo do tempo. Hoje talvez tu ache que não é nada tomar um copo de Coca-Cola, não sei, comer um Doritos. Essas coisas separadamente, olhando só para elas, parece que elas não vão ter um impacto muito grande na nossa vida, né? Seja positivo ou negativo. Ah, vou fazer exercício hoje, mas tô fazendo exercício e não tô vendo resultados. Os resultados, eles vão ser parte do efeito composto, algo feito todos os dias um pouquinho, durante um longo período de tempo. Depois, se tu for consistente, se tu for persistente e continuar fazendo essas coisas, tu vai começar a ver os resultados. Então, basicamente, essa é a ideia por trás do livro, né? Nós aprendermos que o efeito composto ele existe, nós querendo ou não. Eu querendo ou não, o efeito composto vai estar ali e ele vai impactar na minha vida, seja positivamente ou negativamente. Vai depender muito dos meus hábitos e das coisas que eu faço no meu dia a dia. E uma das coisas que eu mudei na minha vida é que agora eu carrego comigo sempre um bloco de notas pequeno e uma caneta. Então sempre que eu tenho alguma coisa para anotar, eu anoto, seja uma ideia, seja quanto eu gastei naquele dia. Para mim é importante saber quanto eu gastei naquele dia, porque se a gente não controlar os nossos gastos diariamente, a gente vai pensar, assim, colocando, né,
na perspectiva do efeito composto, a gente vai pensar, bom, mas é só mais um salgadinho, é só mais uma coisa, é só mais... é só 100 pila, é só 100 reais, é só 50 reais. E a gente vai ver no final do mês, mas esse mês eu gastei 1.000 reais em besteira, eu gastei 500 reais em besteira. E a gente vai pensar, nossa, de onde veio isso? Não, esses 1.000 reais, eles são, não sei, 250 reais por semana, se for ver. 250 reais, 4 semanas, que é um mês, já dá 1.000 reais. E para gastar 250 reais por semana é muito fácil. Se tu gastar 50 reais por dia durante 5 dias, tu já vai ter gasto 250. E se tu fizer isso com bastante persistência, tu vai ter gasto 1.000 reais no final do mês. Então, 50 reais hoje não parece nada. Mas se eu fizer isso de segunda a sexta, sem falhar, gastar 50 reais segunda até sexta-feira, e assim pelas próximas 4 semanas, eu já vou ter gasto aí 1.000 reais. E depois no final do mês eu vou estar perguntando de onde que eu gastei esses 1.000 reais. Não foram 1.000 reais, foram 50 reais todo dia útil. E aí a gente chegou nesses 1.000 reais. Mesma coisa pode acontecer no contrário, né? Poupar 50 reais. Se nós poupamos 50 reais de segunda a sexta-feira, vai passar um mês e a gente vai ter poupado 1.000 reais. Parece algo surreal, inacreditável, mas são coisas pequenas que a gente faz no dia a dia que vão, ao longo do tempo, ter esse efeito positivo na nossa vida, né? Assim, claro, nesse caso é um período de tempo de um mês, né? Que são 4 semanas, mas se a gente fosse aplicar para o ano, a gente teria esses 1.000 reais multiplicados por 12. Então, se eu economizo 50 reais de segunda a sexta, no final do ano eu vou ter economizado 12.000 reais. Em 2 anos, 24.000 reais. E aí, assim por diante. Em 3 anos, 36.000 reais. E assim por diante. E foram aqueles 50 reais de segunda a sexta. 50 reais hoje tu não consegue fazer nada, na verdade. Tu vai comprar um açaí pra ti e pra tua esposa, tu vai comprar um cachorro quente, qualquer coisa tu vai gastar 50 reais. Mas se tu, em vez de gastar esses 50 reais, tu economizar esses 50 reais, tu vai ter muito dinheiro, no final das contas. Muito dinheiro economizado, né? Bom, essa foi uma das mudanças que eu fiz. Ter esse caderninho comigo, ele tem me ajudado bastante. Comecei também a fazer exercícios, então eu dou algumas voltas aqui no condomínio onde eu moro, que tem um espaço grande. E também pela segurança, né? Hoje em dia é complicado a gente sair na rua. E nessas voltas que eu dou, eu faço 5 km todos os dias. Então eu vou, caminho, bebo água, corro um pouco e assim eu tô fazendo. E tenho feito isso consistentemente durante 2 semanas. Agora tu me pergunta, será que eu vi grandes resultados fazendo isso? A verdade é que não. Eu ainda não vi grandes resultados, mas eu não tô pensando em ter resultados mês que vem. Eu tô pensando em ter resultados daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Eu quero primeiro criar a rotina e criar o hábito. Depois que a gente criou o hábito, vai ser muito mais fácil. Eu agora, todos os dias eu durmo às 10 e acordo às 6. Isso me ajuda a poder acordar disposto às 6 horas da manhã. Se eu vou dormir meia-noite e quero acordar às 6, pra mim é incoerente. O meu corpo não vai conseguir ter energia e disposição para poder acordar amanhã às 6 horas da manhã se eu não dormir às 10. Eu preciso dormir 8 horas por dia. O meu corpo funciona assim. E eu conheço o meu corpo, então eu preciso fazer isso. Então todo dia, tá chegando perto das 10, eu tenho que me preparar para dormir. Depois vai despertar às 6 e eu vou levantar com facilidade. Se eu for dormir às 11, meia-noite, 1 hora, 2 horas e querer acordar às 6, meu corpo vai ser bem complicado sair da cama, na verdade. E se eu falhar um dia, 2, vai ser muito fácil perder o hábito. Na verdade é que para construir esse hábito, construir ele é muito difícil. Mas perder é muito fácil. Essa é a verdade. Tu demora talvez dias, semanas para construir um hábito, mas para destruir ele basta tu falhar 1, 2 vezes, tu vai se acostumando a não fazer mais o que tu estava fazendo, a não cultivar mais esse hábito, e aí tu perde ele, e aí já era. Então esse livro Efeito Composto, ele tem tido um efeito muito positivo na minha vida, e esse é um dos motivos por eu estar falando agora de livros aqui, né, de leitura. Lembra disso, não é que tu não goste de ler, não é que tu não se interesse por assuntos. A verdade é que talvez tu se interesse por assuntos, mas não esse assunto, ou não esse livro. Ou a escola tentou te ensinar algo que tu não te interessava, mas não quer dizer que teu interesse por livros não existe. Ele existe, talvez. Tu só não encontrou ainda o assunto interessante que vai te ajudar na tua vida, né?
Existem vários assuntos, né, que a gente pode pesquisar no livro, mas a mensagem desse podcast, a mensagem desse primeiro episódio é: o livro tem poder. Existe poder na leitura. A gente só precisa encontrar o tema certo. E era isso, pessoal. Então, agradeço pelos que me escutaram, pelos que compartilharam com a gente aqui durante esse tempo. Esse é o nosso primeiro episódio de muitos. Então, agradeço muito por estarem nos escutando. E até mais, até o nosso próximo episódio.